Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tem alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o grande empresário rural, presidente do sindicato e da Associação Rural de Ribeirão Preto e também delegado da FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, junto à Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, Joaquim Augusto de Azevedo Souza. Joaquim, muito obrigado pela oportunidade e de a gente poder conversar inclusive num momento que o Brasil passa por uma transformação política muito importante, que tem seus reflexos também aí em todo o agronegócio brasileiro. Sem dúvida. Ronaldo, primeiro dizer que é uma satisfação, um grande prazer conversar com você, com seus telespectadores, dizer que nós estamos sempre à sua disposição aqui, porque você leva para o seu telespectador informações muito relevantes, especialmente da nossa área. Então, para mim, é uma satisfação conversar com você. Muito obrigado. Eu quero começar formular uma pergunta que diz respeito, inclusive, ao nosso último programa, onde nós tivemos aí o prazer de levar ao ar uma entrevista com Marcos Montes, deputado federal mineiro e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E nessa entrevista, o Marcos Montes, ele praticamente repetiu o que você já vem dizendo, escrevendo, vem falando nos últimos anos aí, da importância do produtor rural, não apenas das lideranças do agronegócio, mas que o produtor rural tenha uma participação política partidária mais ativa. Porque não adianta ficar só reclamando, se nós realmente não acompanharmos e não mudarmos os nossos quadros na política partidária, nós vamos continuar tendo, infelizmente, esse caos que a gente está assistindo aí. Então eu queria que você comentasse da importância do produtor rural, de estar mais ativo junto aos sindicatos, nas cooperativas e também na política partidária nacional. Com toda a razão, o deputado Marcos Montes, aliás, um exemplar parlamentar nosso, né? do país. Eu diria a você que são novos tempos. O produtor tem que sair da porteira, tem que sair, obrigatoriamente tem que sair. Ele tem que dosar a sua presença entre a propriedade, a sua própria atividade rural e o extracampo. A participação do produtor rural hoje, especialmente na conjuntura política, nas suas entidades de classe, é absolutamente necessária. Haja visto o que aconteceu com o país. O Brasil está saindo aí de um pesadelo enorme, né? De uma situação caótica, à beira do abismo. Muito se deveu a isso também, a omissão do povo brasileiro, de um modo geral. E aí a gente tem que incluir parte significativa dos produtores, da classe rural. A classe rural, ela se preocupa muito em trabalhar, em produzir. Você veja, por exemplo, as respostas que a agropecuária tem oferecido à economia nacional. O agronegócio como expoente, como esteio dessa economia, balança comercial maravilhosa, etc. e tal, resultados excepcionais. Por quê? Porque o produtor se preocupa muito em trabalhar, em produzir, né? Ele tem que continuar trabalhando mais, produzindo mais, mas tem também que se ater às dificuldades políticas, participar dessas decisões políticas. Você veja agora, nós estamos num momento crucial da vida brasileira. Eu acho que as perspectivas são outras. O que atravessamos foi um rio muito caudaloso, muito difícil, e agora se abre um novo leque, uma nova cortina para um novo cenário político. Acho que o produtor rural tem obrigação de participar disso. Lhe causou surpresa o fato de entidades como a
a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, a própria ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, foi a primeira entidade a apoiar o impeachment, primeira entidade no país. Sim. E causou surpresa, uma vez que a gente tem como produtores, lideranças do setor do agronegócio, nós vemos aí, geralmente são conservadores. Sim. Ou cautelosos, talvez Sim. a palavra correta seria cautelosos, Sim. né? Lhe causou surpresa o fato da CNA e da ABAG saírem na frente, apoiando o impeachment? Ronaldo, são novos tempos. Eu acho que é essa conjuntura que oferece a oportunidade para as entidades maiores da nossa representação se manifestarem. E é o que eu disse, os produtores têm que ir nesse embalo, eles têm que seguir esse rumo. Porque é importante, por exemplo, quando a CNA mostrou-se favorável ao impeachment, ela deu uma direção para a classe. São 4 milhões de produtores rurais no país, que teve um rumo. Olha, por que a CNA está apoiando o impeachment? Desperta, quem está lá preocupado com seus afazeres, com as suas atividades, às vezes não se liga que lá tem um governo perdulário, um governo corrupto, um governo inconsequente, incompetente. Ele não está muito preocupado, porque ele está trabalhando aqui. A grande maioria do produtor, principalmente o pequeno, o médio, ele não se atém muito a essas dificuldades, a essas situações. Quando a CNA sinalizou, esse pessoal para refletir. E isso é muito importante, desperta, você entendeu? Hoje você conversa com a maioria dos produtores, pelo menos aqui de Ribeirão Preto e região, onde eu tenho uma participação maior, e você vai perceber que eles estão ligados na situação. Eles estão preocupados com a questão econômica, com a questão social, com os rumos da política nacional. Ainda sobre o governo que foi destituído, né? Ou afastado, que vem ser exatamente a mesma coisa. Como é que você analisa a gestão da senadora Cátia Abreu à frente do Ministério da Agricultura? E não só a gestão dela, mas o fato de ela ter ficado até o último momento ao lado da presidente Dilma Rousseff. Olha, a senadora Cátia Abreu sempre mereceu o nosso respeito, a nossa admiração pela sua luta pela agropecuária. Ela, enquanto presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ela prestou relevantes serviços para o setor rural, para a agropecuária brasileira. Eu tive a oportunidade de participar em Brasília de algumas manifestações em que ela presidiu com muito êxito. E eu acho que muito se deve a ela nessa direção de bem representar a classe enquanto presidente da Confederação Nacional da Agricultura. A par disso, a senadora tem as suas aspirações políticas e com isso ela preferiu a troca de partidos e preferiu apoiar o governo que está aí hoje afastado do cenário político nacional. É uma opção dela, né? Nós não concordamos com isso. Nós, particularmente, achamos que ela deveria ter sido mais coerente com a sua linha de conduta anterior, junto à própria Confederação Nacional da Agricultura. Ela preferiu esse outro caminho, toda a liberdade dela, mas nós não concordamos. Nós achamos que ela teria efetivamente que se manter na mesma direção, na mesma conduta anterior. Desejamos a ela todo sucesso na sua vida política, etc. Mas eu tenho a impressão que ela perdeu muito do prestígio na classe para voltar à presidência da CNA. Eu ia lhe perguntar isso. Você acha que ela volta? Há clima para que ela possa voltar? Eu tenho a impressão que não. Eu acho que por essas distorções de ação política, de atitude política,
Eu acho que uma grande parte da classe está insatisfeita com isso e acho que as nossas lideranças maiores também não estão concordando mais com a liderança dela na confederação. Blairo Maggi no Ministério da Agricultura. Como é que você vê a chegada do senador Blairo Maggi, ex-governador, produtor rural de sucesso, né? Produtor de soja, o maior produtor de soja do país? Ele é da área, Ronaldo. Ele é da área, ele conhece a agropecuária, tem conhecimento político importante, já que, como você diz, é ex-governador do Mato Grosso, um estado de grande produção de grãos, é senador da República, então tem tudo para dar certo, porque ele é do ramo agropecuário, é produtor rural, por um lado, e por outro lado tem bagagem política. Vamos torcer para que ele tenha uma gestão relevante, profícua e que possa realmente trazer benefícios para a produção rural brasileira. Quando você fala o senador Blairo Maggi é do ramo, é importante que o telespectador compreenda essa questão, porque no governo Lula, no segundo mandato, e no primeiro mandato da presidente Dilma, o Ministério da Agricultura virou uma moeda de troca político-partidária. Sim, não é? sim. Nós mesmos tivemos oportunidade por 2 vezes, em contato com ministros da Agricultura, entrevistas que fomos fazer com eles, e perceber, Joaquim, que impressionante o que eu vou relatar, e não é novidade para o telespectador que nos acompanha. Um deles, não vou citar nomes por respeito a eles, um deles chegou a perguntar, a dizer que precisava vir a Ribeirão Preto para conhecer cana, porque não conhecia absolutamente nada de cana, mas não tinha a mínima noção de cana. Eu sei disso. Mas o outro, quando nós íamos conversar com ele, fomos conversar com ele, a assessoria nos pediu para nós chegarmos meia hora antes, para ele se inteirar conosco qual era a pauta, uma agenda propositiva do setor da cana-de-açúcar, para ele poder discorrer em cima disso. Quer dizer, é a mesma coisa que você, dentro na sua propriedade agrícola, você me convidar para eu ser o gerente geral lá, e eu não tenho a mínima noção de nada. Quer dizer, você perguntar como é que planta feijão, você não sei. Agora, nós temos que reconhecer que para dirigir a parte política do principal setor da economia nacional, o profissional tem que ser minimamente qualificado. Sem dúvida nenhuma. E isso mostra também a falta de interesse naquele momento, né, do governo em prestigiar uma pasta importantíssima de um setor de extrema relevância para a economia nacional. Então, é esse o defeito que às vezes o governo não percebe, de colocar as pessoas certas nos lugares certos a tempo e hora. Quer dizer, é o que você está dizendo. Cada macaco tem que estar no seu galho. Não se pode colocar no Ministério da Agricultura pessoas que não têm nenhuma afinidade com o setor. E isso traz um prejuízo enorme, não só para a classe, mas para a produção rural brasileira. O sujeito não tem afinidade, não tem conhecimento, ele vai tratar do quê? Não é? Então, é um defeito da política nacional que eu espero que seja corrigido muito brevemente. Gostei muito agora, por exemplo, da nomeação do Pedro Parente para a Petrobras, que disse que não aceitaria ingerência política e nem nomeações políticas na empresa, e sim gente técnica, né? Eu acho que é esse o caminho. Se você quer levantar uma empresa quebrada por questões políticas e corrupção política, você tem que mudar. Claro. Você tem que colocar gente apta e que tenha conhecimento da empresa, conhecimento técnico e vontade de trabalhar. O mesmo se aplica com as devidas proporções, porque não houve essa conjuntura de corrupção no Ministério da Agricultura, mas o mesmo princípio há de se aplicar no Ministério da Agricultura, Ronaldo. Sem dúvida. Colocar pessoas que têm conhecimento da atividade rural, da atividade agrícola, que saiba o que fazer para melhorar o setor, de um modo geral. Você veja que nós temos, por exemplo, nessa questão do último governo aí, dos últimos governos que saíram, né? A agropecuária cresceu, mas cresceu
muito na produção de grãos, por exemplo. Hoje são mais de 200 milhões de toneladas. Nós temos uma dificuldade de armazenagem absurda. Nós temos uma dificuldade de escoamento de safra fantástica. E isso, por quê? Seria a parte do governo. O produtor está lá para produzir, produziu. E o que o governo poderia ajudar? Oferecendo uma infraestrutura, né, mais adequada para atender aos reclamos dessa produção. Entretanto, tal não aconteceu. Então, se você for ao Centro-Oeste, por exemplo, que é o maior produtor de soja, de milho do país, você vê a dificuldade que tem aqueles produtores de escoar essa produção para os portos, via rodoviária em estradas precaríssimas. Quer dizer, o governo não atendeu o mínimo que deveria atender. Por que que não fez isso? Porque, muitas vezes, o Ministério da Agricultura não teve forças políticas, nem participação, nem presença para exigir esse tipo de postura. Então, eu acho que se colocar-se no Ministério da Agricultura pessoas que têm conhecimento do setor, das reais necessidades, nós não estamos falando aqui de benesses, absolutamente. Eu acho que o produtor já não pensa nisso, ele quer trabalhar, produzir, quer ter o seu lucro, que é legítimo, mas não está pensando em benesse, em subsídio, não é isso não. Nós queremos trabalhar em paz. Mas é preciso, como é uma atividade, um setor interligado com a questão política, com a economia, com a alimentação, etc., tem muito a ver com o governo. Então, a impressão que eu tenho é que esse governo, o governo federal, tem que oferecer condições adequadas de trabalho para o setor. E aí entra infraestrutura adequada, logística, não é? E procurar portos, procurar baratear as coisas. Você está falando em portos. Por que o governo, ao invés de atender aqui os nossos reclamos, por exemplo, um porto no norte do país adequado, com saída para Pacífico, etc. e tal, vai fazer porto lá em Cuba, fazer porto no céu, gastar um mundo de dinheiro para fora e deixar o setor rural aqui abandonado? Quando o sujeito sai com um caminhão de soja do Maranhão, do Mato Grosso, de Goiás, para vir para Paranaguá, para vir para Santos. Por quê? Como é que você quer que o produtor rural vá competir, por exemplo, com o americano? Que transporta em barcaças enormes pelo Mississippi, barateando extremamente o transporte, o escoamento da safra, facilitando o escoamento da safra. Então, essa parte do governo, eu acho que o governo teria que ter mais atenção com a agricultura. Por exemplo, Ronaldo, o Brasil é a maior bacia fluvial do mundo, não é isso? A maior bacia, a maioria dos nossos rios são navegáveis. Grandes rios que cortam o Brasil de norte a sul, leste a oeste. O nosso transporte fluvial é mínimo. O ênfase é para o transporte rodoviário. O governo não trata das estradas. Com isso, encarece ainda mais esse frete, que o caminhão traz menos que uma barcaça, não é? Então é mais caro para trazer, e além disso, o transportador tem que cobrar um pouco a mais porque não tem estrada para rodar. O que significa menos renda ao produtor e menos receita ao próprio governo. Exatamente. Coisa muito lógica. Exatamente. Então, veja a importância da atuação do Ministério da Agricultura competente. Que ele leva essas dificuldades ao governo, fala, olha, precisa isso, aquilo, alerta o governo sobre isso e serve de ponte com as nossas entidades maiores. Porque a CNA, a ABAG, enfim, a Rural Brasileira, são entidades que têm perfeito acesso ao Ministério da Agricultura e nem sempre têm o mesmo acesso na Presidência da República, no governo, a dificuldade protocolar, né? Então esse ministério pode, inclusive, servir de ponte, né? Receber esses reclamos justos, né? Essas reivindicações e levar para o presidente, se bem intencionado, ele pode fazer um planejamento e colocar isso, né, na pauta para executar. É isso que a gente nota, esse descaso que se notou no governo anterior, principalmente nessa época que você se referiu, de ministros que podem ter todo
a capacidade para outras áreas, mas nenhuma para a agricultura. Como é que você analisa, Joaquim Augusto, esses primeiros dias da gestão de Michel Temer? Ainda mais que na última quarta-feira de madrugada, o Senado, aliás, o Congresso Nacional conseguiu aprovar a nova meta fiscal. Eu achei que foi uma bela vitória do presidente Temer. Achei que o Congresso Nacional, de um modo geral, se sentiu responsável junto com o governo, porque eles é que tiraram o outro governo e por consequência, o vice-presidente ascendeu à presidência da República. Então, para mim, foi uma boa notícia. Eu acho que houve um esforço concentrado, tanto que essa aprovação deu-se às 4 horas da manhã. Foi. Porque o PT... Na verdade, às 3 horas e 56 minutos. E 56 eu estava assistindo. Estava assistindo. Eu tinha que soltar o clipe em Brasilágua, atualizar a nossa página na internet, e eu assisti até o final. Pois é, então você veja, Ronaldo, que eu compreendo perfeitamente que na política existem partidos da situação governamental e partidos da oposição. O que eu discordo absolutamente, e é preciso que se desperte essa consciência, é que a oposição ao governo atual tem que ser feita politicamente ao governo e não ao Brasil. Verdade. E saiu só às 4 horas da manhã esse resultado da meta fiscal, essa aprovação, exatamente por protelações descabidas de partido de oposição. Obstruções, etc. e tal. Quer dizer, a falta de vontade, a falta de brasilidade. Porque aquilo ali era para servir ao país. Não é para servir ao governo só. O governo é um mero instrumento. Então, é preciso que a oposição, especialmente o maior partido, que é o PT, da oposição hoje, que graças a Deus saiu do governo, porque mostrou que não tem capacidade para governar, né? Esse partido ele tem que, e pode, ao seu bel prazer, exercer qualquer tipo de oposição ao governo, é legítimo. Agora, contra o país, não. Isso nós não vamos aceitar. Essa oposição não lhe parece também muito ruidosa e ela vem se apequenando cada vez mais? Sem dúvida nenhuma. E o que está claro, pelo menos, é que a maior parte dessa massa de manobra da oposição é uma massa de manobra paga. Isso você não tem dúvida. Se você cortar, verdade, você entendeu? Essa massa de manobra some. Ou pelo menos grande parte dela some. Então, a oposição política é legítima, Ronaldo. Eu acho que na democracia, nenhum problema. Agora, os métodos que se usa para chegar, para exercer essa oposição, inclusive nessa forma de usar pessoas de baixa renda, pessoas que, diante de uma situação calamitosa, estão aí desempregadas, etc. e tal, para servir de massa de manobra, de boi de piranha na área política, é lamentável. É profundamente lamentável. É preciso que o povo brasileiro desperte para isso. Nós temos que ter consciência política. Independente da classe social, nós somos todos brasileiros. Então, é preciso que o operário, como o grande empresário, tenham o mesmo princípio de defesa do país. Governos são transitórios. O Brasil, foram os Brasis dos nossos, é o Brasil dos nossos avós, dos nossos pais, é o nosso Brasil, é o Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos. Essa consciência, eu acho que falta muito, prepondera muito, especialmente em partidos ideológicos que têm essa ideologia de doutrinas esquerdizantes contra a democracia, contra os princípios democráticos. Democracia é salutar. Esquerda, essas doutrinas ultrapassadas que não deram fruto nenhum na antiga União Soviética, que hoje, inclusive, estão aí, não deu resultado em Cuba, que está aqui vizinho, e hoje estão aí mostrando para nós o que está acontecendo em países aqui como a Venezuela, né? À mercê de um déspota idiota que está acabando com o país, com o povo, com todo mundo, né? Quer dizer, doutrinas ultrapassadas. Está aí a Coreia do Norte fechada, o pessoal passando fome. Quer dizer, existe
regime político melhor que a democracia, com todos os defeitos que ela tem? Então, viva a democracia, que ela perdure e se eternize em nosso país, mas que saibam os políticos e o povo brasileiro exercê-la com dignidade. Um dos homens de confiança do presidente Michel Temer é o secretário Moreira Franco. Moreira Franco anunciou essa semana, é um assunto polêmico e por isso que eu queria ouvir a sua opinião a respeito, ele anunciou que o governo já está procurando formar um documento que permita investidor estrangeiro aplicar em terras no Brasil. Como é que você vê essa questão de se abrir o país para que empresas ou investidores estrangeiros investam em terras no nosso país? Ô Ronaldo, isso é uma situação que merece cautela, merece um estudo muito aprofundado. Eu acho que nós não podemos fechar o Brasil ao estrangeiro absolutamente, mas é preciso que haja uma legislação muito específica, muito competente, para que não haja prejuízos futuros maiores para o país. O Brasil, antes de tudo, é um país brasileiro, é para os brasileiros. O estrangeiro é bem-vindo, com todo o nosso respeito, merece o nosso respeito. O investidor brasileiro, o externo, é necessário para o nosso país, que ainda é um país emergente, especialmente por essas administrações públicas desastrosas. O Brasil já poderia estar num primeiro mundo, infelizmente não está, mas em função de administrações, especialmente com ideologias malucas, né? Corrupção, etc. e tal. Por isso é que nós não estamos lá. Somos emergentes. Então precisamos do investidor estrangeiro. São bem-vindos? São. Mas tem que ter regras. Tem que ter regras, inclusive nessa questão fundiária. E regras rígidas a serem severamente obedecidas. Dentro do que você falou no início da entrevista, Joaquim Augusto, a questão de mudanças que a gente percebe é a estruturação hoje da frente parlamentar da agropecuária. 376 deputados. Aí tem uma brincadeira que se faz no meio jornalístico, que se nós juntarmos as outras frentes parlamentares, que vira 3BB, boi, bala e Bíblia, né? Aí nós temos o Congresso nas nossas mãos. Mas essa frente parlamentar, ela vem, isso o deputado Marcos Montes, na entrevista da semana passada, ele faz esse comentário, que não se pode deixar mais o agronegócio como uma moeda, não apenas de troca político-partidária, mas também um ministério que fique dependendo totalmente de outros ministérios, principalmente da Fazenda. Quando o ministro, o nosso amigo Roberto Rodrigues, na Agricultura, ele conseguiu estabilizar, até porque nós tivemos sorte no começo do mandato do presidente Lula, e o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci, e que sempre se dava muito bem com o Roberto Rodrigues aqui. Mas como é que você vê essa articulação dessa frente parlamentar da agropecuária, que conseguiu mobilizar uma bancada que tem condições plenas de fazer e de desfazer ou de defender os interesses reais do agronegócio nacional? Ronaldo, eu espero que ela persista assim, porque um dos defeitos que a gente nota no Congresso Nacional é a volatilidade, não é? Tem muitos parlamentares, digamos assim, que flutuam conforme as ondas, né? E bandeiam para cá ou para lá de acordo com as suas próprias conveniências. Então, isso é uma situação que precisa ser mudada. Se o sujeito tem compromisso em manter um setor produtivo salutar e com situações de interesse nacional, né, eu acho que ele não pode estar ao sabor dos ventos, mudando para cá, para lá. E hoje eu sou a favor da reforma agrária porque isso me dá voto, e amanhã eu vou apoiar a mudança no Código Florestal porque o desinformado do setor urbano acha que tem que ser modificado. Quer dizer, esse tipo de coisa
atinge muito o setor rural. É preciso ter uma linha de conduta, uma diretriz a ser seguida. Eu espero, esse número eu não tinha, 376 deputados, saber que esses deputados estão preocupados com o setor rural, para mim é uma satisfação. Porque eu sou ruralista, eu sou do setor rural, eu sou neto, filho e sou fazendeiro, não sei fazer outra coisa na vida. E pai também de fazendeiro. Exatamente. Né? Então a gente tem muita ligação com esse setor e tem gosto especial por ele. Né? Então eu espero que a área política dê consistência a essa situação. Não para beneficiar o produtor, isso seria um benefício indireto. Eu quero benefício para o setor, como eu disse anteriormente, logística, infraestrutura, quer dizer, financiamentos, esse tipo de coisa, para o Brasil realmente se constituir no celeiro do mundo, para dar uma resposta para a população brasileira melhor do que já tem dado, né, e oferecer cada vez mais resultados superavitários na balança comercial. Então eu espero, sinceramente, que essa área política dê a sua contribuição patriótica, dê a sua contribuição em favor do Brasil, ajudando o setor que até hoje tem sido o esteio da economia nacional. E não atrapalhando já é uma boa ajuda, não é? É esse o grande problema. Eu já vejo com alguma reserva, por exemplo, Ronaldo, essa questão, por exemplo, da reforma agrária. A reforma agrária foi suspensa pelo TCU, Tribunal de Contas da União, por corrupção, com prejuízo de 158 bilhões detectados pelo IBGE. Então a reforma agrária está suspensa no país. Houve lá uma série de falcatruas, eu não vou me estender, você deve ter conhecimento, mas até gente falecida estava com nome de lotes, uma bagunça total, área política, vereadores, todo mundo está se beneficiando irregularmente dessa reforma agrária. Pois bem, eu já vejo hoje o ministro da área social e da área agrária do novo governo defendendo a reforma agrária. É preciso um estudo melhor, quer dizer, faça um planejamento, praticar uma reforma agrária saudável, dentro dos moldes da democracia, vamos lá. Como foi feito nos Estados Unidos, colonização, etc. e tal. Agora, falar em reforma agrária por falar, com esse estado de coisa de 158 bilhões de prejuízo, corrupção no INCRA, uma coisa fantástica, é preciso ter mais cuidado. Então, é interessante que o novo governo que está começando agora, etc., que tenha na sua administração, nos seus ministros, né, um pouco mais de conhecimentos, né, um pouco mais de estudos, para que não se caiam no mesmice de que vínhamos assistindo aí, uma reforma agrária de invasão de terra particular, de tumulto no setor. Você conhece algum assentamento que houve contemplação de terras para sem terras, que tivesse dado certo? É difícil de dizer. Aqui na região, pelo menos, o que a gente tem assistido aí é um aumento muito significativo da criminalidade, né? Que, aliás, eu gostaria de citar aqui em municípios vizinhos, Jardinópolis, Brodowski, etc. e tal, Guatapará, quer dizer, houve um aumento significativo de assaltos a propriedades rurais depois desses assentamentos vizinhos aqui, de Ribeirão Preto, de Serrana, entendeu? Ali de Pradópolis. Então, é preciso como é que eu diria, melhorar, estudar bem a quem destinar lotes de reforma agrária. Não é possível que se trate o agrorreformista como trabalhadores rurais e tal, quando na realidade a grande maioria não é. Tem que ter vocação. A terra exige vocação. Exatamente. Nós falamos isso de ministro. O ministro tem que ter vocação. Tem que ter. E o produtor mais ainda. Tem que ter. E parar com essa comercialização de lote, que é proibido pelo programa. Quer dizer, o sujeito recebe um lote de área, recebe financiamento a fundo perdido e passa para outro.
e vai invadir outra fazenda para receber outro lote, e isso uma sucessão indefinida de benefícios para determinados. Então, isso precisa ser corrigido. Então, não pode um ministro recém-empossado começar a falar em reforma agrária sem proceder antes a um estudo profundo do que seja o Programa Nacional de Reforma Agrária. Como é que você viu essa notícia da aproximação do governador Geraldo Alckmin com o movimento do Sem Terra aqui no estado de São Paulo? Ele foi, inclusive, ele fez uma reunião com todo o seu secretariado no Palácio dos Bandeirantes e houve muita cheadeira. Quer dizer, pela mídia a gente acompanhou muitas lideranças do setor do agronegócio reclamando da posição do governador. Até porque, é bem o que você disse antes, esses movimentos são financiados com verba de governo. Sem dúvida. Se você cortar, esse movimento acaba. Na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Olha, Ronaldo, eu tenho a impressão que o governo estadual fez um grande serviço na área lá do Pontal. Tá. Fez um grande serviço, eu acho que regularizou a questão fundiária. Então, ele deu uma resposta muito satisfatória para a sociedade paulista nessa área lá do Pontal. Receber esse pessoal como governador, eu não vejo maiores problemas. O problema... Até porque ele é governador de todos os paulistas. É isso que eu estou dizendo. Correto. O que eu vejo problema são as consequências dessa entrevista, desse recebimento, dessa oitiva. É preciso, eu tenho confiança no governo de São Paulo, eu acho que ele não vai se deixar levar pelo populismo, pela demagogia, eu tenho a impressão que não vai fazer isso, né? Então ele tá mantendo uma linha de conduta interessante, compatível, né? E espero que essa oitiva, essa entrevista que ele concedeu ao pessoal aí da reforma agrária não traga maiores consequências para o setor rural paulista. Joaquim, a última pergunta, infelizmente o tempo é escasso, na verdade são 45 minutos de gravação de programa e conversar com você sempre é um prazer muito grande porque você tem uma experiência de vida, não apenas pessoal, mas profissional também, que é altamente louvável. Você tem um filho que está casando. Tenho. E esse filho, ele já trabalha e toca junto com você as propriedades que vocês têm aqui na região de Ribeirão Preto e também no estado de Goiás. Exatamente. Não tem sido muito comum um filho de fazendeiro continuar trabalhando na propriedade agrícola. A gente percebe que se distancia. É verdade. Até porque é uma vida sofrida, né? Sim. Sofrida. Tem que ter a vocação e tem que saber suportar todas as questões, não apenas climáticas, né? Mas temos aí essas intempéries criadas de forma artificial pelos governos, aí não é só o governo federal, mas os governos estaduais, governos municipais também. Você acredita que um neto seu continue também esse trabalho que você citou muito bem? Sou neto, sou filho, sou proprietário rural, trabalhador rural, né? Ronaldo, eu espero que sim. Meu filho está já comigo há alguns anos, tem prestado um bom serviço nas minhas propriedades e a razão pela qual eu posso até me dedicar aqui na área de representação rural é porque eu tenho o respaldo dele na administração também. Caso contrário, seria impossível porque, sem dúvida nenhuma, a atividade agrícola absorve muito o produtor rural e a gente não pode se distanciar se quiser ter sucesso na atividade. Então, é uma questão de consciência familiar, né? No meu caso, eu não poderia realmente deixar de encaminhar meu filho para essa situação, não poderia. Eu acho que tem que ter a gente não é eterno e tem que ter uma sequência, né? Ou então você tem que sair do ramo. E como a gente é de vocação rural, como eu disse a você, eu descendo de ruralistas, e pretendo continuar nisso, mesmo porque eu não sei fazer outra coisa, e acho que é um setor que está contribuindo muito para o país como um todo. É um setor que não só gera recursos, gera riquezas, tributos, mas é um setor que atende muito à área social também. Muito. É preciso que a sociedade tenha conhecimento disso, né?
Então, eu acho que é um setor que merece a nossa boa vontade, a nossa participação, é um setor que tem que continuar. O Brasil ainda é um país rural. E oxalá continue sendo. Espero que sim, com uma boa indústria, com um bom comércio, etc., mas é aquela velha máxima, né? Se a agricultura for bem, a indústria e o comércio também o vão. Se a agricultura perecer, perecem a indústria e perece o comércio. Só para fechar, mas endossando o que você acaba de dizer, eu tive o prazer de, no ano de 91, trabalhar ao lado do Dr. Wolfgang Sauer. Ele presidiu o conselho administrativo da fusão Zanini com Dedini, né, em Sertãozinho, e eu fiquei o ano inteiro cuidando da área de comunicação dessa fusão. E viajei muito com o Dr. Sauer. E aí um dia eu fiz uma pergunta para ele, que era a seguinte: se o senhor fosse não o presidente do Brasil, mas vamos dizer, imaginar, o senhor passaria a ser o dono do Brasil, o que o senhor faria com a nossa economia? E ele me deu uma resposta inteligente. Ele falou assim: olha, e ele foi presidente da Auto Latina, antes eu fui presidente da Volkswagen. A Auto Latina foi a fusão da Ford com a Volkswagen, ele veio do setor automobilístico. Ele falou: ó, eu abriria os portos para nós importarmos veículos, automóveis, televisores, tudo que pudesse importar e vamos importar. E eu centralizaria a economia do Brasil no agronegócio e no turismo. O resto a gente tem que comprar onde estiver mais barato, onde tem a qualidade melhor, onde tem melhor condições de se investir. Mas fora disso eu não investiria em outra coisa não. É bem isso que você está dizendo, né? Sim, com uma preocupação que deve ser latente aqui, social. Sim. Eu acho que nós não podemos, Ronaldo, continuarmos com esses milhões de desempregados. E para você empregar não só os 11 milhões de hoje, mas essa juventude que vem vindo, né? E eu estou com um neto a caminho, etc. e tal, é preciso que haja desenvolvimento, sim, progresso, não só na área rural, como diz o eminente amigo seu, mas na área industrial e comercial também. Isso é um todo, né? Acho que o comércio internacional tem que continuar, o Brasil tem que continuar importando e exportando cada vez mais, isso é necessário, mas não pode se esquecer de que o brasileiro tem que ter trabalho. Isso é muito importante. Essa é uma característica do Joaquim Augusto e de muitas lideranças do agronegócio, essa preocupação com o Brasil, essa preocupação com as gerações que vêm pela frente. Joaquim Augusto, muito obrigado pelo privilégio de podermos ter tido essa conversa. O programa Suas Ordens, sempre. E eu espero em breve a gente poder voltar aqui na sede do Sindicato e da Associação Rural de Ribeirão Preto para a gente atualizar nossos assuntos. Para mim será sempre um prazer, Ronaldo. Quem agradece sou eu, o privilégio foi meu também. Espero que tenha prestado as informações necessárias, principalmente para o nosso setor, né? E eu também continuo prazerosamente sempre à sua disposição. Obrigado. A você também, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.